Acho que a nossa próxima convidada, que é a Flávia Rios, já está aí. Eu vou chamar. Já está aí, direção? Flávia Rios Apostos? Oi, Flávia, tudo bem? Olá, Fernando. Olá, Oi, Toledo. Tudo Flávia. bom? Aí, Deixa eu prazer. apresentar a Flávia. Ela é socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E é colunista da Piauí também, está escrevendo aí ao longo desse processo, ao longo da campanha eleitoral. Bem-vinda, Flávia, obrigado aí por participar com a gente. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui nesse momento, né, com os nervos, assim, a flor da pele, todo mundo desesperado aqui esperando a Sim, apuração mais consistente dessas eleições. sim. E a apuração está sendo mais lenta do que a gente imaginava. Acho que em função dessa né, biometria e excesso de gente, estão falando os sujeitos da Justiça Eleitoral, né? A conjunção desses fatores aí estão É isso realmente. mesmo, Fernando. Eu Uhum, tenho acompanhado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Niterói, essas cidades, as filas foram muito grandes. Eu passei em várias zonas uhum, eleitorais, assim, e muitas pessoas mesmo em fila desde cedo, muitas pessoas reclamando, algumas pessoas falando que passaram até 2 horas, assim, e também uma presença interessante, no caso aqui de Niterói, de onde eu falo, de muitas pessoas idosas votando, né, um perfil que sei. também é uma característica da cidade, e também a questão do fechamento de algumas zonas, as mudanças. Eu acho que além da presença, vai ser uma eleição, me parece, com bastante, talvez com uma baixa abstenção, não sei, mas pelo menos eu acho Tomara. que aqui, tomara, assim, olhando aqui pelo Rio, Uhum, parece, é. né? As pessoas têm falado muito em lotamentos, estão lotadas, enfim, mas eu acho que também tem a ver com essas mudanças, esses ajustes das zonas eleitorais, e algumas pessoas tiveram dificuldades, algumas pessoas sequer baixaram título, né, não fizeram esse procedimento do aplicativo, e tem razões Uhum, para isso, são pessoas que às vezes têm baixa escolaridade, dificuldade, e aí chega na zona, aí fica procurando a sua sessão, passa um tempo numa sessão, aí depois vai para outra, e eu tenho observado esse tipo de dificuldade de fluxo, né, que irrita um pouco as pessoas, que dificultam também o trabalho, que aumenta filas. Então, essas questões mais operacionais das eleições estão, acho que estão afetando, né, o processo de apuração. Eu passei por algumas zonas para chegar aqui, para falar com vocês hoje, vi filas ainda, faltando sei. poucos minutos para fechar, né, Sim. e está bastante forte a Certo. presença aqui. Flávia, deixa eu Eu perguntar. estava. Fala, Deixa Zé, eu só fala dar uma você. parcial, porque daí eu acho que ajuda vocês a comentarem. A gente chegou a 10% das urnas apuradas. O Bolsonaro ainda está na frente, 48,35% dos votos válidos, o Lula com 42,87%, e a Simone Tebet está ali firme no terceiro lugar, bastante à frente do Ciro, 4,56% contra 3% do Ciro Gomes. Isso agora, para falar sobre o que vocês estavam comentando, por enquanto, a taxa de comparecimento está de 79,15%, que está em linha com a de 2018. Como ainda não terminou, a gente não sabe, esse daqui não é o número final, esse número pode aumentar ainda, essa proporção pode crescer, o que seria surpreendente, ó, já subiu para 79,16, enquanto a gente falava. Por quê? Porque a tendência é sempre aumentar, porque o cadastro eleitoral é ruim, os mortos, nem todos os mortos são retirados do cadastro eleitoral, então a Uhum, taxa de comparecimento vai caindo ao longo do tempo. Se for mais alta do que foi em 2018. 2018, já é um bom sinal. Agora já é mais alta que a de 2020, que foi uma taxa muito alta por causa da pandemia, muita gente ficou com medo de votar. É um Uhum, sinal de que a abstenção não é uma abstenção excepcional, não, ao contrário. E o outro temor que eu tinha, que era a taxa de brancos e nulos, votos brancos e votos nulos ser mais alto,
por enquanto estão bem baixos, 1,41% de votos brancos e 2,25% de votos nulos. Em tese, isso seria bom para o Lula, mas por enquanto está dando Bolsonaro. Mas é por causa da distribuição dos votos, né? A maioria dos votos, por enquanto, não está vindo do Nordeste nem do Sudeste, que são as regiões onde o Lula vai melhor nas pesquisas, mas está vindo principalmente do Norte e Centro-Oeste, que são os dois que estão os mais avançados, e do Sul também. Agora o Rio Grande do Sul deu um salto aqui, chegou a 7%. Perfeito. Thaís, quer falar? Vamos perguntar para a Flávia, né, Flávia? Sim. Eu queria te ouvir um pouco sobre a sua expectativa em relação à candidatura de candidatos que se declaram negros. De forma geral, esse ano tem essa novidade da cota, né, do dinheiro que vai ser distribuído de acordo com o voto de quem se declara assim. E, ao mesmo tempo, tem um exemplo, né, de uma pessoa que já tinha sido eleita, sobre a qual você escreveu, se debruçou também, que é o vereador Renato Freitas, em Curitiba, que teve mandato cassado, depois conseguiu reaver no Supremo, por participar de uma manifestação antirracista dentro de uma igreja. Então, o que eu queria ouvir você é sobre a perspectiva com essa novidade de cotas, mas com a realidade da política brasileira, qual é o caminho, né? Tem um longo caminho até uma inclusão verdadeira e genuína, e que a sociedade brasileira possa se ver representada como ela é nesses espaços de poder. Você vê, apesar desses desafios todos, avanços? Como é que você está? Qual a sua expectativa com essa eleição em particular, né? Que Câmara e Senado vão sair daí? Thaís, assim, para o nosso espectador, para as pessoas que estão nos ouvindo, é interessante olhar um pouco esse histórico da questão racial na política institucional brasileira, né? Então, vou colocar assim um pouco em perspectiva. Em 2014 foi a primeira vez que a gente conseguiu inserir a informação sobre cor. Até então, na história brasileira, a gente tinha muitas informações em outras instituições de coleta de dados, mas não na política institucional. Então, a partir de 2014, a gente passou a contar mais objetivamente a presença das pessoas, das candidaturas dos eleitos, pretos, pardos, brancos, indígenas e amarelos, que seriam os asiáticos. Depois, em 2020, nós tivemos aquela consulta muito importante que a Benedita da Silva fez ao TSE e que garantiu pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade, já nas eleições de 2020, de que houvesse a destinação de recursos para candidaturas negras e também tempo proporcional de TV. Então, isso foi algo que a gente já experimentou e que houve um resultado interessante já nas eleições passadas, porque mais candidaturas se apresentaram, os partidos também ficaram mais atentos à presença do racismo na política institucional e demandaram também mais candidaturas. Então, a gente já viu ali nas eleições de 2020, né, uma presença mais expressiva de candidaturas femininas negras e também a presença de candidatos autodeclarados pretos e pardos. Nessas eleições agora de 2022, a regra é para valer, né? Porque nem todos os partidos cumpriram a regra em 20 e eles foram anistiados, conforme até falou o professor Luiz Campos, do IESP, né? Então, houve anistia nas eleições passadas. Mas nessas, a gente tem uma expectativa ainda maior por conta do aprendizado também dos movimentos sociais, desses candidatos, especialmente mais à esquerda, candidatos progressistas, enfim, que têm lutado muito os movimentos sociais para emplacarem as suas candidaturas. Então, tem um movimento inédito na história brasileira, então isso fora, né, da institucionalidade, os movimentos sociais ligados à sociedade civil, como a Coalizão Negra, que se organizou, inclusive, com a ascensão da extrema-direita no Brasil, em 2019, uma organização com muitas organizações, um guarda-chuva, né, amplo, mas muito articulado no Brasil inteiro, com entidades rurais e urbanas, nas periferias, enfim, e tem aquela campanha que ganhou aí destaque no Twitter, em várias redes sociais, que é Vote Preto, Vote Preta, e aí pessoas suprapartidárias, vocês viram aí gente de vários partidos, só não teve gente de direita, né, de extrema direita, mas
foi um movimento suprapartidário mostrando essa tendência dessas eleições de 1900 é ótimo, né? A gente está falando no passado, mas em época de não é falar do passado Sim. não é exagero. Mas em 2022 a gente tem esse exemplo, essa experiência inédita. Expectativas, depende muito expectativas do financiamento dos partidos, né? Candidaturas nós já temos aí, que houve a maior expressão de candidaturas pretas e pardas em 2022, é inédito, isso ultrapassa o histórico contado a partir de 2014. Mas a gente também já tem relatórios que mostram que os partidos burlam, nem todos os partidos atingiram, né, a distribuição esperada e legalmente designada para as candidaturas pretas e pardas. Né? E as mulheres, a gente tem os dados, tem mostrado também, algumas investigações têm mostrado, a sociedade civil de controle tem mostrado que tem havido, as mulheres negras têm recebido muito menos, e isso é muito negativo, porque a gente sabe que o financiamento é determinante para a efetividade, né, para se ganhar uma eleição. Então, estamos nisso. No caso que você citou aí de Curitiba, que eu chamei de Tribunal Racial de Curitiba, foi muito importante que o Barroso desse aquele parecer favorável, né, que garantiu a possibilidade do Renato Freitas ainda permanecer como candidato, porque, afinal de contas, Curitiba tinha feito, a Câmara cassou os direitos políticos, ele não podia nem votar nessas eleições, se tivesse seguido o que a designação, né? Então, era uma coisa muito grave, e ele realmente reconquistou. Mas reconquistou no finalzinho, né? Leve-se a isso, tem efeito. Foi 2, 3 dias atrás, né? Exatamente, não tem nem uma semana. Isso tem um efeito na campanha dele muito grande, que as pessoas ficam, será que ele vai? Será que ele não vai? Será que meu voto vai ser... Então, você sabe quantas pessoas foram alcançadas com a informação de que a candidatura dele é válida, que as pessoas podem votar, né, que de fato serão computados os votos, que ele pode ser eleito, que ele pode assumir a Câmara, né, então, a Assembleia Legislativa. Então, é isso que está em jogo. Mas esse processo eleitoral trouxe muitos impactos para a questão racial no Brasil, especialmente pensando nessas herdeiras de Marielle também, que eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, especialmente... Sim, eu ia falar disso. Pode falar, Fernando. Não, eu ia perguntar exatamente disso, qual a tragédia que aconteceu com a Marielle, como isso impactou. É claro que o movimento negro, os movimentos negros vão muito além desse caso específico, mas a Marielle foi um caso muito emblemático né, da política brasileira. Acho que é um assassinato que repercutiu no mundo inteiro e que deve ter provocado muita gente a se organizar politicamente, né, dos movimentos negros. E em 2018, acho que isso ainda era enfim, ela foi no ano que ela foi assassinada. Agora eu sinto uma presença muito maior de candidaturas negras. Não sei como isso vai se traduzir em número de cadeiras na Câmara Federal e nas assembleias, mas a gente tem candidatos negros tanto nos níveis estaduais, no nível estadual, como na Câmara Federal, né? Esse caso da Marielle pode ser dividido até aqui no nosso debate de duas formas. Uma, para falarmos da violência política, né? O caso dela foi bastante emblemático, uma morte de uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro, né? Sim. E a gente tem um quadro de violência política forte no Brasil, mas que cresceu muito nos últimos anos, especialmente a partir de 2018, ali quando ela morre. Na verdade, também se tem uma guinada das diferentes formas de violência política, inclusive dos assassinatos. E a Marielle Franco ali, a gente viu isso lá e a gente tem visto ainda seguindo contra eleitores, contra pessoas que se posicionam ideologicamente, partidariamente, de forma distinta, né, das pessoas bolsonaristas. Então, a gente tem o caso da Marielle, ela tem impactado muito as candidaturas também por esse viés de um cuidado, de um autocuidado, de uma proteção, de uma preservação, né, porque muitas outras candidatas eleitas próximas a Marielle, da mesma sigla partidária, o PSOL, no Rio de Janeiro, por exemplo, candidaturas LGBTs, candidaturas negras, candidaturas de periferias,
No Brasil todo, a gente viu isso. Nas eleições passadas, já muitas mulheres denunciando ameaças, né? A palavra intimidação, ameaça. E intimidações. Isso assim foi um crescente a quantidade de pessoas eleitas. Por isso que o caso de Marielle deve marcar a gente também pensando no caso de pessoas eleitas. No caso dela não foi ameaçada, infelizmente, que ela foi já, né, um extermínio. Mas essas pessoas já acendem um alerta. Então o tema da violência política tem se expressado muito no debate entre as candidaturas, entre as candidatas e as pessoas eleitas, e virou, de fato, uma variável muito importante para se pensar a democracia no Brasil. Eu vi que vocês estavam falando há pouco sobre o medo ou não das pessoas votarem ou não com roupas, né, usarem broches, enfim. Eu acho que isso também se expressa, o problema da violência política que transbordou com o bolsonarismo, transbordou o âmbito institucional, né, que já tinha uma estrutura, uma experiência de violência política no âmbito institucional, principalmente entre vereadores, assessores, secretários, né, no âmbito mais local. Isso saiu da experiência municipal, foi ganhando, escalou-se, né, uma escalada também em níveis diferentes, e também atingiu o eleitorado. É isso que é um ponto importante dessa violência política. Ela atingiu, ela transbordou. E é curioso que o governo Bolsonaro tenha se eleito lá em 2018 falando de segurança, e o eleitorado está mais inseguro, né? A brasileira está mais insegura para ir votar. As pessoas foram votar, e eu acho que a marca, né, dessa presença, desse comparecimento, que parece que está tendendo a ser razoável, importante, talvez inédito na nossa história, expressa talvez essa resposta. Mas assim, que debate é esse em pleno 2022, a gente se perguntar, olha, cuidado com a roupa que você vai, olha, por favor, vá com outra pessoa, vá em tal horário, preste atenção, etc. Isso é muito inédito. A gente não pode, apesar de não ter havido, espero que a gente mantenha esse cenário durante o dia, né? Não houve casos muito graves, mas a sensação de medo e o perigo, esse algo, essa coisa que ronda, é assustador. Ambiente ameaçador, né? Uma atmosfera de ameaça. Essa atmosfera que tem rondado. E isso cresceu, ele transbordou do sistema institucional para o campo para os eleitores, para o eleitorado. Então, isso é um sintoma muito grave. Então, o caso Marielle mostra isso. Mas, por outro lado, mostra essa questão do investimento, do engajamento, dos movimentos sociais e de outras mulheres, principalmente de periferia. A reação, né? A reação está aí. Sabe o que tem observado? A palavra periferia ganhou mais visibilidade nas candidaturas. Quando você olha as campanhas, as pessoas não têm vergonha ou não deixam isso para um segundo plano, além de elas se identificarem como negras, ex-LGBT, cada vez mais têm ganhado uma linguagem política explícita de movimentos sociais nas campanhas eleitorais, que antes as pessoas, será que eu vou testar isso? Será que eu posso apresentar explicitamente o meu pertencimento? Será que isso não vai afastar o eleitor? Agora não, né? A gente tem uma linguagem que tem ganhado mais força, até a direita, vamos falar da direita, a direita negra, os candidatos negros também que se apresentaram, com uma linguagem racializada, né? Disputando a representação. A gente precisa ver ainda, não sei se o Toledo tem aí dados para a gente saber se os candidatos bolsonaristas negros de extrema-direita como eles estão no pleito, né, como eles estão se apresentando, mas tem uma expectativa também, né, de que eles possam ou não serem bem-sucedidos nessas eleições para o Legislativo. Algum especial, Flávia, que você queira? Sérgio Camargo é a bola, né, o Hélio, o Hélio Lopes e o Sérgio são bons exemplos. São excelentes exemplos do grupo forte aí. Olha, o Hélio Lopes aqui já aparece entre os primeiros colocados, né, no Rio. Exatamente, está entre os primeiros, né? Isso é um sintoma. Mas a porcentagem ainda é muito baixa, não é? Para que tenha... ele está em 7º lugar, mas no Rio tem 4,5% das urnas apuradas. Mas é provável que se eleja, assim, é algo que tem que se esperar.
O Sérgio, não sei. O Hélio tem histórico, né? Um candidato à reeleição. Mas o Sérgio Camargo, não. Ele nunca era uma figura totalmente desconhecida, uma figura que tinha totalmente invisível no âmbito político, de movimentos sociais, da temática, sem nenhuma formação, qualificação para o cargo que ele ocupou. E ele está se apresentando por meio desse capital político aí, desse palanque, né, que o Bolsonaro deu na Fundação Palmares. Então, ele, na verdade, se preparou aí esses 3 anos e tantos para se apresentar na política a partir do Estado, né, com os recursos do Estado, com a visibilidade que o cargo dele permitiu. Então, é um outro candidato que vamos ver como vai ser o desempenho dele eleitoral, mas é um candidato projetado pelo bolsonarismo, que não tinha nenhum capital anterior que pudesse colocá-lo na política institucional, mas preciso Flávia, esperar. você tem expectativa na eventualidade de um governo Lula, de uma participação no primeiro escalão do poder de pessoas negras? Isso embora o Lula tenha feito o PT e o Lula, nos governos Lula, várias medidas tenham sido tomadas e as cotas, né, ingresso na universidade, essas coisas que são faladas, você não tinha muitas pessoas negras no primeiro escalão do governo. Teve, mas poucas. Mudou o país, né? A percepção da gravidade ou da centralidade dessa questão na nossa formação, na nossa história, mudou ao longo desses últimos 15 anos. Para melhor. A percepção mudou para melhor. A realidade está mudando mais devagar, mas está mudando também. Qual a sua expectativa em relação a isso? Tem 2 coisas. Me incomodou muito no primeiro debate eleitoral presidencial, quando o presidente Lula, né, foi perguntado sobre a questão da paridade de gênero, por exemplo, nos ministérios, e ele deu uma resposta recuada. E isso me preocupou bastante, porque isso tem efeito também no modo que ele pode pensar a questão racial. Né? Quando ele deu uma resposta dizendo que ele não iria se comprometer com esse debate, enfim, que é procurar pessoas qualificadas. Né? É fato que a gente sabe que tem uma mobilização forte no interior do PT e também os movimentos sociais. O PT costuma ter um diálogo muito intenso com os movimentos sociais, com o movimento negro, movimento de mulheres, movimento de mulheres negras, e é óbvio que vai ter uma pressão muito grande, já tem uma pressão muito grande, né, nesse processo de campanha, tem uma estratégia política muito forte dos movimentos, dos candidatos negros nas negociações, tanto com Haddad quanto com o Lula, sobre como será esse mandato, ou esses mandatos. Então, assim, no governo passado, né, no governo do Lula, ele se preocupou em trazer figuras de referência, pensando aqui no Gilberto Gil, né? Me ocorreu agora pensar no Gilberto Gil, que é uma representação negra que transborda, né, uma representação negra nacional. Ele gostava muito de falar também, que indicou o primeiro-ministro do STF, né, que é o Barbosa, Joaquim Barbosa. Ele gosta de trazer essa coisa do primeiro. Eu não gosto muito desse discurso do Lula do primeiro, porque tem um discurso meio meritocrático no que ele está apresentando, que eu acho importante, o perfil técnico, profissional, eu acho isso assim, fundamental, mas não tem só uma figura negra para o STF, não tem só uma figura negra para os ministérios. Então ele tem que se deslocar desse discurso, o próprio PT, quem está pensando mandato, se deslocar, porque eu acho que hoje o debate chegou num nível, num lugar, que não dá mais para a pessoa dizer, olha, que indiquei uma figura como uma pessoa negra no ministério. Está certo que ele construiu o Ministério da Igualdade Racial e ali as pessoas negras se posicionaram, principalmente mulheres negras, foram dominantes na gestão da CPI. Contudo, também o debate mudou e o debate não quer mais uma setorização, quer dizer, não é uma transferência das setoriais partidárias ou de um núcleo específico do partido para o Estado, no sentido agora temos um espaço para se discutir ali. Então, houve avanços muito importantes. A Fundação Palmares teve um impacto muito importante para a população quilombola, para a igualdade racial naquele contexto. Ela teve um poder
de negociação e de recurso um pouco melhor do que no passado. A criação da CPI foi muito importante, mas agora parece que o debate ele se deslocou de fato no sentido da representação e da indicação para ministérios relevantes para o alto escalão, onde ocorrem as decisões políticas mais significativas. A definição das políticas públicas, né? Exatamente, mais importantes. Então, esse vai ser uma luta, inclusive para as mulheres. Eu acho que o PT vai ter que repensar aquela fala do Lula lá do primeiro debate, que foi assim, ele perdeu uma oportunidade muito grande de se deslocar. Eu acho que a Simone Tebet está nadando, aí agora o Toledo falou, né, que ela tem uma expectativa, quem sabe, de superar o Ciro, não sabemos, mas ela capturou muito bem o discurso da igualdade de gênero, ela trouxe isso para a cena, e isso é importante levar em consideração que o PT poderia ter segurado de maneira, porque tinha histórico, né? Tinha histórico e tem pessoas qualificadas no partido para apresentar. Flávia, para dar pelo menos uma resposta para você, vou usar aqui o nosso correspondente da Piauí em Curitiba, o Felipe Aníbal, que me escreve para dizer o seguinte, que hoje o PT tem 5 cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná. E, por enquanto, o Renato Freitas está em 5º lugar na lista do partido. Quer dizer, se o PT conseguir eleger de novo 5 deputados estaduais e a proporção se mantiver, ele entraria como 5º mais votado. Mas ainda está a apuração lá, ainda tem muito chão. Quantos, Toledo? Quantos? Vamos ver aqui quantos por cento, porque o ritmo para deputado e para presidente não é igual. Então, vamos ver aqui no Sul, para presidente tem 28,85%. Ainda tem muito chão pela frente, não dá para garantir nada, não. Não dá, mas é isso. Pelo menos ele está ali no páreo, isso é uma coisa importante dentro daqueles 5, as cadeiras, do caso de reprodução das cadeiras, ele estaria dentro. Né? Então, isso é uma expectativa importante. Muito bem. E alguma atualização aí Sim, muitas. Da presidencial? Quer falar um pouco, então, Zé? Dá um highlight aqui. Eu estou recebendo notícias de deputados e gente ligada ao bolsonarismo que está com desempenho forte nesse início de apuração. Carla Zambelli, que estaria em primeiro lugar aqui em São Paulo, para deputada federal. Situação do Moro, você tem alguma novidade? Moro, candidato ao Senado. Mas deixa eu dar primeiro um panorama. Tá bom, dá um panorama nacional. Depois a gente vai para as miudezas. A gente chegou agora a 22% das urnas apuradas para presidente. O Bolsonaro está com 47,8% dos votos válidos e o Lula com 43,42%. Na primeira parcial que eu anotei aqui, com 10% das urnas apuradas, o Bolsonaro tinha 48,35%, agora está com 47,80%. Está caindo, mas muito lentamente a proporção do Bolsonaro, quer dizer, dobrou o número de urnas apuradas e ele caiu 0,5% em relação ao total de à frente do Lula. Votos válidos. Sim, muito à frente, né? 40, e o Lula cresceu também um pouco mais de 0,5 ponto. Enfim, os bolsonaristas devem estar exultantes com esse resultado aqui. Agora, de novo... eu estou recebendo mensagem de fonte bolsonarista, assim... Very excited. Então, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Bahia, que é o estado maior colégio eleitoral do Nordeste, só tem 9% de urnas apuradas. Pernambuco, que é o segundo maior, só tem 7%. Agora, no Sudeste, São Paulo está com 10,5% e o Bolsonaro está na frente. Tem 52% dos votos válidos contra 37% do Lula. Eu não sei dizer de quais cidades isso veio, eu chutaria que veio da Grande Matão, veio do interior do estado, né? No Rio de Janeiro, com 5% das urnas apuradas, o Bolsonaro também está na frente, 49% dos votos válidos contra 42% do Lula. Em Minas, com 12,5% das urnas apuradas, o Bolsonaro está na frente por uma margem muito pequena, 46,3% contra 45,6%.
E no Espírito Santo, que está bem avançado, já tem 2/3 das urnas apuradas, o Bolsonaro, como previsto, está na frente, 52,59% dos votos válidos contra 40% do Lula. Eu diria que, pelo resultado, pelas parciais, mesmo considerando que há um desbalanceamento regional muito grande de ritmo de apuração, é aquilo que a gente previu lá, que o Bolsonaro vai ter uma taxa de voto válido mais alta do que previram as pesquisas, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com 1/3 das urnas apuradas, 33% das urnas apuradas, o Bolsonaro lidera com 50,6% contra 40,5% do Lula, que é uma diferença maior do que as pesquisas estavam prevendo. Agora, eu tendo a acreditar que os colégios eleitorais das capitais devem estar mais atrasados, porque é da onde vieram relatos de filas maiores, né? De maior atraso na votação. Então, pode ser que isso seja um reflexo desse excesso de eleitores em comparação a eleições anteriores. No Sudeste, que você falou, o Espírito Santo é o estado mais avançado, Rio, Minas e São Paulo, em torno de 10%, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos de votos apurados. 10% é muito pouco, faltam 90%. Não, São Paulo tem menos de 11%, Rio tem 5%, Minas tem 12%, só o Espírito Santo que está avançado. Faltam 90% no caso de São Paulo e Minas, ou quase 90%, e no Rio mais do que isso. Sim. Então ainda a gente não sabe de onde veio, né? Sim. Vieram as urnas apuradas até agora, se são da capital, se são do interior e tal. Eu só comentaria que, para encerrar aqui minha participação, é que olhar para o Senado, olhar para essas candidaturas bolsonaristas muito à frente, como o Deltan, não estou falando de bolsonarista, mas no campo, né? Moro, a própria Damares, né? Olhar para esses já acende uma lanterninha forte, porque isso significa fortalecimento mesmo dos votos válidos no Bolsonaro, né? Sim, só para dar reforçar o que você acabou de falar, Flávia, no Paraná, tudo bem que só tem 37% das urnas apuradas, um pouco mais de 1/3, mas o Moro está em primeiro na eleição para o Senado, com 35%, e em segundo está o Paulo Martins, que é o candidato oficial do PL, do Bolsonaro, com 28,78%, e o Álvaro Dias está em terceiro, que é o pai da candidatura do Moro, né? Ironias do destino, com 23%. Tudo bem que a gente não sabe de que região veio, e para deputado federal, o Deltan Dallagnol, o famoso procurador da Lava Jato, é o mais votado por enquanto no Paraná, e em segundo lugar o Felipe Barros, que é um expoente do bolsonarismo, e a Gleisi, que é a presidente do PT, está em terceiro. Então, todos esses exemplos mostram uma votação expressiva de lideranças na órbita do bolsonarismo, né? Sem dúvida nenhuma. Dallagnol, todos esses são bolsonaristas. O Paraná, na verdade, já está com o Moro, mesmo que ele não saiba, ele sempre foi bolsonarista. Bom, foi ministro, né? Não precisa mais do que isso. Não, ele está apoiando, ele apoiou, disputou lá no Paraná, né, para apoiar o Bolsonaro, teve luta. Triste figura. Bom, Flávia, a gente quer agradecer muito a sua presença, foi muito legal bater esse papo, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar sobre isso, e vamos torcer para que a representação negra nos legislativos todos seja expressivamente maior. Tá, né? Ainda será subrepresentado, mas, enfim, se a gente conseguir avançar, já é um bom começo. Muito obrigada. Tá bom? Pessoal. Obrigado aí por tudo. Flávia, é um prazer te ouvir. Obrigada. Ficamos em Assembleia Permanente. Um abraço, Flávia. Obrigado. Tchau. Obrigada.